Você já se perguntou sobre isso? Sobre aqueles momentos que atravessam o tecido do cotidiano como um raio repentino em um céu limpo. Você pensa em alguém que não vê há 10 anos, e um minuto depois, essa pessoa te liga. Você faz uma pergunta silenciosa e desesperada ao universo, abre um livro em uma página aleatória e encontra a resposta impressa em preto e branco, como se estivesse esperando por você há uma eternidade. Você vê os mesmos números, os mesmos símbolos que parecem te seguir aonde quer que vá, como um sussurro persistente impossível de ignorar. Pode ser uma pena que caia aos seus pés em um momento de profunda contemplação ou uma frase ouvida por acaso em meio à multidão que atinge bem no centro da sua dúvida mais secreta. A maioria das pessoas ignora isso. É só coincidência, dizem, dando de ombros. Está tudo na sua cabeça. O cérebro só está procurando padrões onde não existe nenhum. Elas tentam apressadamente encaixotar o inexplicável em uma caixa apertada e empoeirada de racionalidade para preservar seu mundo familiar, previsível e seguro, um mundo onde tudo segue a lógica e não há espaço para o mistério. Mas você sente isso, não sente? Lá no fundo, naquele lugar onde a lógica se cala e começa o território da alma, você sente um tremor. Isso não é caos. Isso não é coincidência. Isso não é um erro de cálculo. Isso é uma linguagem. Esta é a linguagem secreta e íntima do universo, que está desesperadamente, pacientemente e incansavelmente tentando alcançar você. E essas coincidências estranhas não são falhas no sistema. Elas são suas mensagens mais precisas e pessoais, escritas especificamente para você. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, um homem que não teve medo de espiar por trás da cortina do mundo visível, deu a esse fenômeno um nome e sincronicidade. Ele descreveu isso não como uma simples coincidência, mas como uma coincidência significativa, uma conexão acausal entre o seu mundo interior e seus pensamentos, sentimentos, imagens arquetípicas, perguntas, e um evento externo que é um reflexo perfeito e incrivelmente preciso do seu estado interior. Isso não é apenas um sinal, é uma confirmação. É uma placa de sinalização que se materializa no meio da neblina exatamente no momento em que você se encontra perdido em uma encruzilhada da vida. É a mão invisível que repousa suavemente sobre o seu ombro e diz: você está no caminho certo. Ou, ao contrário, ela te vira com firmeza e diz: pare. Olhe com mais atenção. Você está indo pelo caminho errado. A maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando esses sinais. Elas são surdas ao sussurro porque estão acostumadas a ouvir apenas o estrondoso rugido de seus medos e das expectativas dos outros. Mas se você está assistindo a este vídeo, significa que o sussurro ficou alto demais para você. Significa que você não pode mais ignorá-lo. Significa que você está pronto para conhecer a verdade. A verdade é que você não está sozinho neste mundo. Você não está à deriva em um universo frio, indiferente e mecanicista. Você está em um diálogo constante, vivo e pulsante com uma realidade que te vê, te ouve e te responde. E esse diálogo não é feito em palavras, mas em eventos, símbolos e encontros. A sincronicidade não é uma falha na matriz. É a própria matriz, mostrando a você seu código profundo e amoroso. E hoje, vamos aprender a decifrá-lo. Vamos mergulhar no mistério que a mente racional teme como o fogo, mas que a alma reconhece de imediato, como um amigo há muito perdido. Porque aquilo que você achava ser uma coincidência estranha é, na verdade, o estado mais normal e mais natural de ser. É o estado de fluxo, de ressonância, de unidade. É um chamado que você finalmente está pronto para ouvir. Vamos encarar a verdade e desde a infância, desde o nosso primeiro dia de escola,
Desde os primeiros livros que lemos, fomos ensinados a acreditar em um mundo de causa e efeito, um mundo onde A sempre leva a B, um mundo onde tudo pode ser medido, pesado, categorizado e explicado com uma fórmula. E tudo que não se encaixa nesse modelo rígido e previsível é declarado ou um erro, ou um milagre, ou, na maioria das vezes, uma simples coincidência. Mas Carl Jung ousou propor um terceiro caminho. Ele sugeriu que existe outro princípio de conexão no universo, um princípio causal, ou seja, que não se baseia em causa e efeito, um princípio que conecta eventos não pelas leis da física, mas pelas leis do significado, pelas leis da ressonância. Imagine uma teia invisível e luminosa, tecida a partir da consciência que permeia toda a existência. Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Isso não é apenas um depósito de informações. É um oceano vivo e pulsante de experiência humana compartilhada e memórias, símbolos e arquétipos nos quais todos nós nadamos sem sequer perceber. E quando você mergulha em seus sentimentos mais profundos, quando faz sua pergunta mais sincera e sentida, ou quando um arquétipo ancestral é ativado dentro de você, você cria uma onda nesse oceano. Você emite uma vibração, e o universo, como um ressonador perfeito e impecável, responde a você com um evento no mundo exterior que vibra exatamente na mesma frequência. E isso é sincronicidade. Isso não significa que seu pensamento causou magicamente o evento. Significa que seu pensamento e o evento nasceram da mesma fonte de significado, manifestando-se simultaneamente em duas dimensões diferentes. Seu mundo psíquico interior e o mundo físico exterior. É como dois sinos em torres diferentes que começam a tocar em uníssono, mesmo que ninguém tenha tocado o segundo. Eles simplesmente estão afinados na mesma nota, eles simplesmente fazem parte do mesmo campo harmônico. É por isso que esses momentos parecem tão especiais, tão penetrantes. Não é só, que engraçado, ou que conjunto interessante de circunstâncias. Não. É uma sensação profunda, quase dolorosa, de reconhecimento. Um reconhecimento de algo maior do que você. É a sensação de que a cortina do comum foi levantada por um instante e você viu as engrenagens invisíveis e brilhantes do cosmos girando em perfeita e suave harmonia com a sua alma. É o momento em que você sente que o mundo não é um lugar estranho, mas sim no seu lar. Pense nas formas mais comuns de sincronicidade que você certamente já encontrou. Números repetidos. Você olha para o relógio, 11h11. O endereço que você procura é 111. O total no seu recibo na loja é R$ 11,11. A mente racional vai imediatamente dizer apofenia, atenção seletiva. Você só começou a notar esses números com mais frequência, mas sua alma sussurra, acorde. Preste atenção. Isso é um código. Esses não são apenas dígitos. Na numerologia, nos ensinamentos antigos, esses são símbolos arquetípicos que carregam uma vibração específica, uma mensagem específica. 11h11 é um portal, um chamado para o despertar. 444 é um sinal de proteção e apoio. 222 é um lembrete de equilíbrio e fé. Animais simbólicos. Você está pensando sobre a necessidade de mostrar sabedoria e paciência, e uma coruja aparece no seu caminho, te observando silenciosamente de um galho. Você está contemplando a necessidade de uma transformação profunda, e uma borboleta passa voando, pousando na sua mão. Você se sente sozinho e perdido, e uma águia solitária circula no céu acima de você. Esses não são apenas membros da fauna, são símbolos tão antigos quanto o próprio mundo. Mensageiros do inconsciente coletivo se materializando para confirmar ou guiar o seu processo interior. Conversas ouvidas por acaso.
Você está sentado em uma cafeteria, sofrendo por causa de uma decisão que pode mudar toda a sua vida, e na mesa ao lado, alguém diz uma frase que é a resposta literal e precisa para a sua pergunta não dita. Arrepios cobrem a sua pele. Isso não é bisbilhotar. É o universo falando através de outras pessoas que nem imaginam que, por um instante, se tornaram seus oráculos. Músicas no rádio ou em uma playlist. Você se sente despedaçado e traído. Você entra no carro, liga o rádio e, exatamente naquele segundo, começa a tocar a música que te deu forças nos seus momentos mais sombrios. Isso não é uma playlist aleatória. Essa é a trilha sonora da sua vida, tocando no momento mais necessário, mais crucial, para te lembrar do seu próprio poder. Sonhos que se tornam realidade. Você tem um sonho simbólico vívido e, no dia seguinte, os acontecimentos se desenrolam exatamente de acordo com o enredo dele. Os sonhos são um canal direto para o inconsciente, e às vezes ele nos envia não apenas símbolos, mas verdadeiros trailers de eventos futuros. Nada disso é coincidência. São pontes. Pontes entre o visível e o invisível, entre o seu pequeno e limitado eu e o vasto, amoroso nós. Ignorá-las é viver de olhos fechados e ouvidos tapados, tropeçando pela vida, caindo o tempo todo, recusando o mapa e a bússola que estão sendo oferecidos a você constantemente. Reconhecê-las é começar a enxergar o mundo em cores, em profundidade, em significado. É entender que você não é apenas uma lasca de madeira jogada em um oceano tempestuoso. Você é uma onda que faz parte desse oceano e, ao mesmo tempo, possui seu próprio padrão único e irrepetível. Essa compreensão muda tudo, porque a partir desse momento, você para de lutar contra o mundo. Você começa a dançar com ele. Mas por que isso acontece? Por que o universo se dá ao trabalho de nos falar nessa linguagem simbólica e secreta? A resposta é ao mesmo tempo simples e incrivelmente profunda. Porque você importa para ele? Porque o seu caminho, a sua evolução, o seu despertar, a sua cura, fazem parte do próprio caminho, da própria evolução do universo. O universo passa a se conhecer através de você. Jung ensinou que o propósito mais elevado da vida humana é a individuação. É o processo de se tornar você mesmo um ser inteiro, autêntico, indivisível. É a jornada sagrada do ego, que se preocupa com sobrevivência, status e aprovação social, até o self, nosso centro divino interior, nossa verdadeira essência eterna. O ego é a máscara que usamos. O self é o nosso verdadeiro rosto por baixo dela, mas o ego é cego e surdo. Ele é movido por medos, traumas de infância, hábitos e opiniões alheias. Ele não conhece o caminho até o self. Além disso, ele teme esse caminho, porque a individuação significa a morte do controle ilusório do ego. E é aqui que a sincronicidade vem ao resgate. É a voz do self. O self, seu centro divino interior, está em contato direto e ininterrupto com o inconsciente coletivo, com o próprio tecido do universo. E quando seu ego se desvia, quando você faz uma escolha que vai contra a sua verdadeira natureza, quando você se trai em nome da segurança, do dinheiro ou da opinião de outra pessoa, o self envia um sinal ao universo. E o universo, como uma mãe amorosa, responde imediatamente. Ele orquestra um evento destinado a chamar sua atenção, a te sacudir, a te fazer pensar. A sincronicidade é o sistema de navegação da sua alma, embutido na própria realidade. Quando você está no caminho certo, em alinhamento com sua alma, quando suas ações nascem do amor e da autenticidade, o universo literalmente te enche de sinais de confirmação. Sinais verdes em cada cruzamento. As pessoas certas aparecem do nada.
A quantia exata de dinheiro que você precisa chega no último minuto. Você sente que está no fluxo, como se a própria vida te carregasse nos braços. Isso é o universo aplaudindo. É o universo dizendo, sim, é isso. Continue. Você está fazendo tudo certo. Eu estou com você. Quando você toma um caminho errado, quando faz uma escolha por medo, ganância ou pelo desejo de agradar os outros, quando traz seu sonho, o universo começa a enviar sinais de alerta. Obstáculos repentinos, atrasos inexplicáveis, perdas, coincidências estranhas e desagradáveis. Seu carro quebra, uma reunião importante é cancelada, você perde suas chaves. Isso não é um castigo. Não é uma maldição. É um aviso amoroso e persistente. É o universo, de forma suave mas firme, segurando você pelos ombros e tentando te virar, dizendo, e ei, tem certeza? É isso mesmo que sua alma quer? Pense de novo. Esse caminho leva à dor. Assim, a sincronicidade não é apenas um fenômeno esotérico interessante. É uma ferramenta vital e prática para o autoconhecimento e o crescimento espiritual. É um sistema de feedback da própria vida. Imagine que você está aprendendo a tocar um instrumento musical na completa escuridão. Você não sabe se está tocando as notas certas. Mas, de repente, alguém aparece e acende uma vela brilhante e acolhedora toda vez que você toca um acorde harmonioso e bonito, e a apaga, mergulhando você na escuridão, quando você toca a nota errada. É isso que é a sincronicidade. É a luz que se acende para mostrar a harmonia do seu caminho. É exatamente por isso que esses sinais se tornam especialmente frequentes e intensos em momentos decisivos e marcantes da vida, nas encruzilhadas do destino. Quando você está diante de uma grande escolha que vai definir seu futuro, mudando de carreira, mudando para outra cidade, começando ou terminando um relacionamento, em tempos de crise profunda, quando seu velho mundo está desmoronando, quando você perde o emprego, a saúde ou alguém querido, e o chão desaparece sob seus pés. Asterisco, asterisco, em momentos de absoluto desespero, asterisco, asterisco. Quando você está prestes a desistir de tudo, quando parece que não há saída, logo após um salto ousado de fé, quando finalmente decidiu seguir seu sonho, mas é atormentado por dúvidas angustiantes e pelo medo do desconhecido. Nesses momentos, seu ego está mais vulnerável e desorientado, e sua alma grita mais alto. E o universo ouve esse grito. Ele vem em seu auxílio, oferecendo pistas, conforto, encorajamento e direção. Ele não fará escolha por você, porque respeita o seu livre-arbítrio. Mas ele iluminará o caminho que leva à sua verdadeira essência, à sua completude. Ele vai mostrar a porta para você. E atravessá-la é sua decisão, seu ato de fé. Mas é aqui que fica difícil, a parte mais angustiante. Porque uma coisa é perceber um sinal. É bem diferente ter coragem de confiar nele. Porque no exato momento em que você vê aquela coincidência incrível, quando sua alma canta de reconhecimento, quando a verdade arrepia sua espinha, isso ativa o crítico interno, o cínico, a mente racional, seu carcereiro interior. Ele começa a sussurrar suas verdades venenosas, frias e letais no seu ouvido. É só uma coincidência. Não inventa a coisa. Não seja infantil. Você está vendo o que quer ver. Isso se chama viés de confirmação. Você está apenas desesperadamente procurando sentido onde não existe. Se contar isso para alguém, vão achar que você enlouqueceu. Vão rir de você. Não seja ingênuo. O mundo é um lugar cruel, aleatório, caótico. Ninguém se importa com você. Você está sozinho. Confiar em sinais é infantil e irresponsável.
Você precisa calcular, planejar e controlar tudo. Essa voz é a voz do seu ego, que está em pânico, apavorado com a possibilidade de perder o controle. O ego quer viver em um mundo de regras compreensíveis e previsíveis, onde tudo pode ser calculado e garantido. E a sincronicidade destrói esse mundo monótono e seguro até as suas fundações. Ela introduz um elemento de mistério, de magia, de imprevisibilidade. Ela sugere que existe um poder muito maior, muito mais sábio do que o seu pequeno, assustado e controlador eu. E o ego fica horrorizado com esse pensamento. Ele fará de tudo ao seu alcance para que você ignore o sinal, o desvalorize, ridicularize e esqueça o mais rápido possível. Esse é o maior teste no caminho. Essa é a batalha interna entre a intuição e a lógica, entre o sussurro da alma e o grito do medo, entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. E muitas pessoas perdem essa batalha todos os dias. Elas veem um milagre, sentem sua verdade com todo o seu ser, mas então permitem que a mente fria e racional as convença de que tudo não passou de imaginação. Elas escolhem a prisão familiar em vez da liberdade assustadora. E qual é o preço dessa rendição? O preço é enorme, incalculável. Quando você ignora os sinais repetidas vezes, está basicamente dizendo ao universo: obrigado, mas não preciso da sua ajuda. Eu sei o que é melhor para mim. Sua linguagem é vaga demais. E o universo, sendo a personificação do amor, respeita a sua escolha. Ele se afasta. O sussurro fica mais baixo. Os sinais se tornam mais raros e mais fracos, e você fica sozinho com sua mente racional e triunfante, no mundo frio, cinza e mecanicista que escolheu para si. Você continua vivendo uma vida correta, segura, lógica, igual à de todo mundo. Mas, por dentro, na parte mais profunda do seu ser, cresce uma saudade surda, dolorida e inexplicável, uma sensação de que você perdeu algo vitalmente importante, de que sua vida poderia ter sido diferente, mais vibrante, mais significativa, mais mágica, mais real. Você está vivendo em um filme preto e branco porque um dia teve medo de acreditar nas cores. Você está caminhando por uma estrada larga, pavimentada, mas entediante porque teve medo de entrar naquele caminho misterioso e tomado pelo mato que o guia invisível apontava com tanta insistência. Essa é a tragédia da magia despercebida, a tragédia de uma alma que chamou, mas nunca foi ouvida. Porque, no fim das contas, acreditar na sincronicidade não é uma questão de prova. É uma questão de escolha, uma escolha diária, a cada hora, uma escolha entre o medo e o amor, entre o cinismo e o encantamento, entre estar fechado e estar aberto, entre um mundo onde você é um grão de areia solitário e abandonado e um mundo onde você é o filho amado e guiado do universo. Qual mundo você está escolhendo agora? Então, como passar de apenas notar sinais de forma passiva para viver ativamente e conscientemente no fluxo da sincronicidade? Como você aprende não apenas a ver esses sinais, mas a entendê-los, a confiar neles e, mais importante ainda, a segui-los? Isso não é uma habilidade, não é uma técnica. É uma arte, a arte de sintonizar delicadamente o seu receptor interno. O primeiro passo fundamental é criar silêncio interior. O universo sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa parar de gritar consigo mesmo. Pare de entulhar sua mente e sua alma com um fluxo interminável de notícias, redes sociais, opiniões alheias, ansiedades, planos e arrependimentos. Encontre um tempo para o silêncio todos os dias. E isso não é um luxo, é uma necessidade. Meditação, caminhadas solitárias da natureza, simplesmente sentar-se à janela com uma xícara de chá, sem celular ou TV. Nesse silêncio, sua audição interior, atrofiada por anos de barulho, começa a se aguçar.
Você começa a perceber as vibrações sutis, os impulsos silenciosos que antes eram abafados pelo rugido ensurdecedor da civilização. O segundo passo é reabilitar e confiar na sua intuição. A intuição é a bússola da sua alma. É aquela sensação instantânea, não verbal, que surge no seu corpo em resposta a um evento sincronístico. Pode ser um calor no peito, uma súbita sensação de paz ou, ao contrário, um frio, um aperto no estômago. Sua mente racional vai contestar, analisar, ridicularizar isso. Mas você precisa aprender a confiar nessa primeira sensação pura e instantânea. Se algo parece um sinal para você, então é um sinal para você. Não deixe ninguém, nem mesmo você, convencê-lo do contrário. Jung disse que a intuição é uma função psíquica tão real e importante quanto o pensamento. Negá-la é escolher andar por aí com um olho fechado. O terceiro passo é manter um diário de sincronicidades. Essa é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Comece a notar todas as coincidências estranhas que acontecem com você, até mesmo as mais pequenas. No lado esquerdo da página, escreva sua pergunta interna, estado ou pensamento. E, à direita, o evento externo que respondeu a isso. Quando você começar a fazer isso, algo incrível vai acontecer. Você vai enxergar os padrões, você vai perceber que não se tratam de incidentes isolados e dispersos, mas sim de um diálogo contínuo e cheio de significado. O diário é a sua prova concreta, que não permitirá que seu crítico interno desvalorize sua experiência. Em momentos de dúvida, você pode reler e dizer, não, eu não imaginei isso. É real. O mundo está realmente falando comigo. O quarto e mais importante, mais difícil passo é praticar o desapego do controle. A sincronicidade próspera em um espaço de confiança, relaxamento e entrega. Enquanto você tentar controlar tudo, planejar tudo, calcular tudo nos mínimos detalhes, estará bloqueando o fluxo com sua energia tensa. Você precisa aprender a dar um passo no desconhecido, confiando apenas em um sinal, em uma sensação interior. É assustador. É como aquela cena famosa em que Indiana Jones dá um passo em direção a um abismo, acreditando em uma ponte invisível. Mas assim que você dá esse passo de fé, a ponte milagrosamente se materializa sob seus pés. O universo sempre ampara aqueles que ousam saltar. Quando você começa a viver dessa forma, sua realidade se transforma além do que você poderia imaginar. A vida deixa de ser uma luta, uma competição, uma forma de trabalho árduo. Ela se torna uma dança, um jogo, uma fascinante caça ao tesouro. Você deixa de ser um soldado solitário lutando para atravessar um território hostil. Você se torna um parceiro querido do universo na grande dança de cocriar o seu destino. Você começa o seu dia não com um plano, mas com uma pergunta: querido universo, que coisa linda e mágica você preparou para mim hoje? Mostre-me os sinais. Estou pronto para ouvir. E então você simplesmente observa o mundo com o coração aberto de uma criança. Você toma decisões não por medo ou vantagem, mas por ressonância. Você escolhe o trabalho, o parceiro, o caminho que faz sua alma cantar, porque o universo confirma sua escolha através de uma cascata de eventos sincronísticos e alegres. Você começa a ver magia em tudo e no desenho das nuvens, na letra da música de um desconhecido, em um encontro casual na rua. O mundo ganha vida. Ele deixa de ser uma coleção de objetos mortos e se transforma em uma floresta viva e encantada, cheia de maravilhas, mistérios e pistas. E o mais incrível é, você percebe que sempre foi assim. Você só não via. Você era cego para a linguagem que o mundo tem falado com você desde o momento em que nasceu,
E essa linguagem é o amor. A sincronicidade nada mais é do que a manifestação do amor do universo por você. É a maneira do universo dizer constantemente: eu estou aqui. Eu estou com você. Eu estou te guiando. Você está seguro. E quando você aceita essa orientação, você ganha uma força incrível e inabalável, não o poder do ego, que quer dominar e controlar, mas o poder silencioso, calmo e indestrutível da alma que sabe que está segura, protegida por algo imensuravelmente maior do que ela mesma. É uma força que nasce da confiança total. É a paz que surge quando você para de remar desesperadamente contra a correnteza e finalmente permite que o poderoso rio da vida te leve ao seu verdadeiro destino. Esta é a vida em fluxo, uma vida onde toda coincidência não é um acidente, mas um sinal do destino, o seu destino lindo, único e absolutamente cheio de significado. Talvez agora, enquanto você ouve estas palavras, esteja se lembrando. Sua mente vasculha o passado, e eles vêm à tona, aqueles momentos que você ignorou, que descartou como tolice, o sonho que se realizou nos mínimos detalhes, o pensamento súbito e irracional que te salvou de um perigo, o encontro aleatório e impossível que mudou toda a sua vida. Isso não é fantasia sua. Essas não são memórias falsas. Esta é a sua lembrança da realidade, da verdadeira realidade na qual você sempre esteve e sempre estará conectado a toda a criação por fios dourados invisíveis de significado. Agora, Carl Jung acreditava que um encontro com a sincronicidade é um prelúdio para um encontro com o Self, com o Deus interior. É um momento em que o véu da ilusão de separação e solidão se torna mais fino, e você sente sua unidade inquebrável com a mente cósmica. É uma experiência sagrada de cura, e não está disponível apenas para místicos, yogis e santos. Ela está disponível para você, aqui e agora, na sua vida comum. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim. Diga sim ao mistério. Diga sim ao invisível. Diga sim ao sussurro da sua alma, que é ecoado no espelho do mundo. Quando você diz esse sim sincero, vindo das profundezas do seu coração, algo dentro de você muda em um nível energético. Sua vibração muda. Você se torna um farol, e o universo, ao ver sua luz, começa a direcionar ainda mais sinais, mais milagres, mais coincidências significativas e belas para o seu caminho. Você entra em um diálogo consciente e alegre com a força criativa da vida, e aqui está o mais importante a se entender: se você está assistindo a este vídeo, se você ouviu até aqui, isso, por si só, já é um poderoso ato de sincronicidade. Não é por acaso que hoje, exatamente agora, neste momento da sua vida, estas palavras estão soando para você. Isso não é um algoritmo do YouTube. Isto é uma resposta para a sua pergunta não dita, uma resposta para o seu desejo profundo de sentido e conexão. Este é o universo usando este canal e a minha voz para falar diretamente com você. Acorde. Eu estou falando com você. É hora de ouvir. O que você vai fazer com esta mensagem? Você vai simplesmente ignorá-la como mais um vídeo interessante na internet e esquecê-la em uma hora? Ou vai aceitá-la como um sinal pessoal e íntimo, destinado só para você? A escolha, como sempre, é a sua. Mas saiba que, a partir deste momento, você não pode mais dizer que não sabia. A semente do conhecimento foi plantada no solo fértil da sua consciência. O conhecimento de que o mundo está falando com você agora está vivo dentro de você. Você vai permitir que ele brote, ou vai deixá-lo murchar na escuridão da dúvida? Pare de procurar provas fora de si mesmo. Toda a prova de que você precisa está dentro de você. É aquele arrepio, aquela sensação de reconhecimento,
Aquele sagrado assombro que você sente quando vivencia uma verdadeira e genuína sincronicidade. É a voz da sua alma reconhecendo sua língua nativa, há muito esquecida. Confie nesse sentimento mais do que em todos os livros inteligentes e opiniões de especialistas. Ele nunca vai te enganar. Comece a perceber, comece a confiar, comece a agir com base nesses sinais silenciosos, e você verá sua vida começar a se transformar, lenta mas seguramente, de uma prosa cinzenta e previsível em uma poesia de tirar o fôlego, multidimensional, de uma coleção caótica de eventos aleatórios em uma história linda, significativa e heroica que você está escrevendo junto com o universo, em perfeita, divina e amorosa sincronicidade. Essa é uma jornada que começa com um passo pequeno, mas o mais importante, reconhecer que a coincidência estranha que aconteceu com você na semana passada não foi nem estranha nem uma coincidência. Foi um sinal do destino, do seu destino, e ele está te chamando para casa. Se essa mensagem ressoou com você, se tocou algo profundo dentro de você, não deixe esse sentimento se apagar. Isso não é apenas informação, isso é energia. Isso é uma ativação. Isso é uma faísca. Compartilhe este vídeo com a pessoa em quem você pensou enquanto ouvia, com alguém que você sente que precisa ouvir isso agora. Esse também será o seu pequeno, mais importante, ato de sincronicidade. Deixe um comentário abaixo e escreva a palavra-chave *flow, * para ancorar sua intenção de viver nesse estado, para declarar ao universo, alto e claro, eu estou pronto. Eu estou ouvindo. Eu confio. Eu vou ler cada comentário, porque o nosso diálogo aqui também faz parte do grande diálogo universal. Inscreva-se no canal se a sua alma deseja continuar explorando essas verdades profundas, transformadoras e libertadoras. E lembre-se, sempre lembre-se, especialmente nos momentos de solidão e desespero, você nunca está sozinho. O universo está constantemente te abraçando com seus sinais. Basta abrir os olhos do seu coração e sentir esse abraço caloroso e eterno.